Hoje eu vim falar sobre regime de bens. Regime de bens é uma parte crucial de um casamento ou união estável, pois ele define a maneira como o patrimônio do casal será administrado e partilhado em caso de separação ou divórcio. Há diferentes tipos de regime de bens, sendo alguns dos mais comuns a separação total de bens e a participação final nos aquestos. Neste vídeo, então, eu trago as principais diferenças entre esses dois regimes, de modo então a facilitar a compreensão e a escolha da melhor opção para cada casal. No regime de separação total de bens, o patrimônio dos cônjuges ele é mantido completamente separado durante toda a relação. Isso significa que cada cônjuge é responsável por administrar e dispor de seus próprios bens, independentemente do outro. Neste regime, os bens adquiridos antes e durante o casamento ou união estável permanecem de propriedade exclusiva de cada cônjuge, sem qualquer comunicação entre eles. Em caso de separação, divórcio ou dissolução de união estável, não há partilha de bens entre os cônjuges e cada um retém a posse dos bens que já lhe pertenciam. No entanto, é importante ressaltar que esse regime ele não afeta os direitos e deveres dos cônjuges em relação aos filhos, como a obrigação de prestar alimentos e participar na criação e educação dos filhos. O regime de separação total de bens ele é recomendado para casais que desejam manter a independência financeira e patrimonial durante a relação. Além disso, pode ser uma opção adequada para pessoas que já possuem um patrimônio significativo antes do casamento ou para casais que preferem evitar possíveis conflitos patrimoniais no futuro. No regime de participação final nos aquestos, os bens dos cônjuges eles são mantidos separados durante o casamento ou união estável, assim como na separação total de bens. No entanto, há uma diferença crucial. No momento da separação, divórcio ou dissolução da união estável, todos os bens adquiridos onerosamente durante a relação são partilhados entre os cônjuges, independente de quem os adquiriu. Os aquestos, eles são os bens adquiridos pelos cônjuges a título oneroso, ou seja, foram comprados ou obtidos mediante contraprestação durante o período da relação. Nesse regime, cada cônjuge tem direito a 50% dos aquestos, mesmo que um deles não tenha contribuído diretamente para a aquisição desse bem. O regime de participação final nos aquestos busca equilibrar a independência financeira e patrimonial dos cônjuges com a necessidade de partilhar os frutos do esforço conjunto do casal. É uma opção adequada para casais que desejam manter a autonomia em relação aos seus bens, mas reconhecem a importância de compartilhar os resultados do trabalho conjunto. Na separação total de bens, não há partilha de bens entre os cônjuges em caso de separação, divórcio ou dissolução de união estável, enquanto no regime de participação final dos aquestos, os bens adquiridos onerosamente durante a relação são partilhados igualmente entre os cônjuges. Em relação aos bens adquiridos durante a relação, na separação total de bens, os bens adquiridos durante a relação permanecem na propriedade exclusiva de cada cônjuge, sem qualquer comunicação entre eles. No regime de participação final dos aquestos, esses bens são partilhados entre os cônjuges após a separação. Ambos os regimes garantem a independência financeira e patrimonial dos cônjuges durante a relação, mas a participação final nos aquestos reconhece a contribuição conjunta do casal para a aquisição de bens e promove, então, a partilha desses bens no momento da separação. O regime de separação total de bens oferece maior proteção patrimonial para cada cônjuge, pois evita a partilha de bens em caso de separação. A participação final nos aquestos, por outro lado, busca equilibrar essa proteção com a necessidade de reconhecer a contribuição conjunta do casal para a aquisição de bens. A escolha entre separação total de bens e participação final nos aquestos depende das preferências e necessidades de cada casal. Ambos os regimes garantem a independência financeira e patrimonial durante a relação, mas apresentam diferenças significativas em relação à partilha de bens no momento da separação. É fundamental
que os casais discutam abertamente suas expectativas e objetivos em relação ao regime de bens antes de oficializar a relação, a fim de evitar conflitos e mal-entendidos futuros. A consulta a profissionais especializados como advogados pode ser útil para ajudar na tomada de decisão e elaboração de um acordo pré-nupcial ou de convivência que atenda às necessidades e desejos de ambas as partes. Em última análise, a escolha do regime de bens também deve ser baseada no respeito, na comunicação e no equilíbrio entre a autonomia individual e a cooperação conjunta, a fim de garantir um relacionamento saudável e harmonioso para os envolvidos.